Seguinte, vou gravar um vídeo aqui sobre distribuição de lucro versus Prolabore. É um vídeo básico, mas que é muito importante porque muitas vezes o cliente não sabe quanto que ele pode tirar de lucro, quanto que ele pode tirar de Prolabore, como definir esses valores. E o contador ele pode ajudar bastante nisso e vai agregar bastante valor. Então vamos lá, sem enrolação, vamos passar para essa coisa. Vou compartilhar minha tela aqui. E aí a gente começa a trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá. Fiz uma apresentaçãozinha básica aqui só para dar uma ajudada e a gente vai trocar uma ideia. Qual que é a estrutura que eu defini aqui? A gente vai falar um pouco de Prolabore, então eu vou passar o básico que vocês precisam saber. Depois eu vou passar um pouco sobre distribuição de lucro, o que você precisa saber. E vou comparar os dois também e a gente vai falar um pouco de como contabiliza isso também, porque eu acho importante você saber como é que faz. Vamos falar então, Prolabore, o que seria? É a remuneração do sócio. Só isso. Prolabore é o salário do sócio, mas qual sócio que tem que pegar isso? Nesse caso, a maioria dos sócios não quer tirar o Prolabore. Vamos ser sinceros aqui. A maioria dos sócios determina lá um valor e não faz essa retirada nunca. Nunca faz. Então, a gente precisa conscientizar a galera, conscientizar o sócio ali, de que é obrigatório ele sacar esse valor. E nesse caso, um sócio pelo menos precisa ter Prolabore definido. Isso aí está definido na legislação brasileira. O sócio que trabalha na empresa, que exerce a atividade, ele tem que ter um salário, porque você não trabalha de graça, isso não existe. Então, o sócio que trabalha vai ter lá um salário definido, e o sócio que é só investidor não precisa ter salário. Então, beleza, pelo menos um sócio então tem que ter Prolabore definido, isso já definido. Mas qual o valor então, já que a gente precisa ter essa definição? Assim, o valor ele é algo subjetivo, o valor é algo definido pelo sócio mesmo. Então a galera ela vai conversar, vai chegar na conclusão de quanto tem que ser esse valor. Aí é importante ter em mente, nesse caso, que a empresa ela não pode se prejudicar financeiramente para pagar um valor para o sócio. Então não faz sentido nenhum que, por exemplo, ele ganhe lá 10 mil reais, a empresa fatura 10 mil reais, e resolva botar um Prolabore de 5 mil reais para o sócio. Pô, qual que é a lógica? E será que com os outros 5 mil reais é suficiente para pagar tudo que envolve ali ter uma empresa? Se for, beleza. Mas se não for, não é interessante, porque pode prejudicar a saúde financeira da empresa, não é o que a gente quer. Nesse caso, também, porque 5 mil reais é um valor alto, que paga muito imposto, então nem compensa financeiramente também para o sócio fazer um negócio desse. E eu vou explicar aqui por que depois. Então, o sócio precisa definir um valor que seja condizente com a saúde financeira da empresa que ele tem. Beleza? E aí, como que eu calculo, então, esse Prolabore? O Prolabore ele tem dois impostos que precisam ser levados em consideração, que é o INSS e o imposto de renda. Nesse caso do INSS, é sempre 11%. Então, é bem fácil. Eu estou aqui com uma tabelinha, vamos trocar uma ideia aqui sobre ela. Então, um Prolabore bruto, vamos supor que eu defini que é 3 mil reais. A gente vai ter que o INSS é 11% desse valor. Então, a gente tem aqui R$330 de INSS, um Prolabore de 3 mil reais. Isso é fixo, definido, vai ser sempre esse. E a gente tem o imposto de renda, que é um pouco mais complexo. O imposto de renda, ele tem uma tabela, que aí eu vou ensinar vocês a achar essa tabela aqui. Você vai procurar tabela IRRPF 2024. IRRF significa imposto de renda retido na fonte, tá? E aqui nesse link que eu mostrei para vocês aqui, vai ter todas as tabelas de todos os anos. E você vai na última, que é essa, que é a que eu coloquei aqui na minha apresentação. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor da base de cálculo, que é esse valor aqui, do Prolabore menos o INSS, e vai tentar achar onde que está
na tabela aqui o valor definido. Nesse caso, a gente tem 2.670 está na segunda faixa, que é essa aqui, ó. Então, está aqui dentro. Então, você vai pegar aqui, vai multiplicar pela alíquota e vai subtrair do valor deduzido. Então, você vai multiplicar pela alíquota de 7,5 e vai subtrair pela dedução aqui de 169. Então, 169, 44. Isso mesmo. E aí você faz a conta, ó. Isso aqui, os 2.670 vezes 7,5, menos 169, R$30,81, então seria o valor do imposto de renda a pagar. Isso significa que o prolabore líquido seria então de 3.000 menos 330 menos 30,81. Ele receberia líquido aí R$2.679,19. Então, beleza. De prolabore é isso que você precisa saber. E a distribuição de lucros? A distribuição de lucros é uma remuneração que o sócio recebe também, mas não é salário, recebe pela empresa que ele geriu ter dado lucro. Só isso. Então, a empresa meio que devolve para esse sócio o capital que ele investiu, o risco que ele tomou de ter abrido essa empresa e ter feito todas as operações funcionarem. O dividendo ele tem uma vantagem sobre o prolabore, que é não tem imposto de renda, não tem INSS. Não tem imposto nenhum. Ou seja, quanto mais a gente puder colocar de dividendos, de lucro, melhor para esse sócio, melhor para a empresa. E aí, nesse caso, a gente tem 3 perguntas que precisam ser perguntadas, precisam ser feitas na hora de definir esse lucro, que é quanto que tem de lucro disponível. Isso você vai olhar fazendo o encerramento do exercício da empresa, olhando lá quanto que deu de lucro líquido, e esse lucro líquido ele vai ser colocado no balanço do lucro acumulado. Segunda pergunta, o contrato social ele fala alguma coisa? Porque o contrato social ele costuma ter a definição ali de lucro, de quanto por cento de lucro a empresa vai distribuir anualmente para o sócio, ou semestralmente, ou trimestralmente, enfim, o período também está definido lá. Ou seja, o sócio pode ter lá no contrato social a frase assim: o sócio será remunerado o sócio a título de dividendo a porcentagem de 25% do lucro líquido e de acordo com a distribuição do capital social. Supondo que a gente tem 2 sócios, por exemplo. Então a gente vai ter que, vamos supor, um lucro líquido de R$100.000, a gente teria aí que 25% do lucro líquido vai ser distribuído, então seria 25.000. Desses 25.000, 60% indo para o sócio 1, por exemplo, e 40% para o sócio 2. Isso significaria aí um montante de cabeça, agora eu não vou fazer, porque eu não sou, né? Então seria o quê? 25.000 vezes 60 dá R$15.000. Então, R$15.000 para o sócio 1 e daria R$10.000 para o sócio 2. Então, a gente teria esse valor aí. E o básico também, que é respeitar a capacidade financeira da empresa. Então, supondo que a empresa tem lá os R$25.000 para distribuir para os 2 sócios que tem. Mas no caixa da empresa tem R$26.000. Não faz sentido nenhum eu distribuir R$25.000 para os sócios se o caixa da empresa está com R$26.000. Uma hora pode acontecer um problema, pode acontecer um infortúnio da vida e a empresa se descapitalizou para pagar esse lucro para a empresa, para o sócio. Então isso precisa ser observado também. O sócio precisa ter essa consciência, o contador pode ser um cara a falar isso para ele, de que pagar o lucro tem que ser feito só no momento de tranquilidade financeira para a empresa, e aí ele vai fazer. Outra regra muito importante aqui, que eu até não coloquei aqui na apresentação, mas é importante. O lucro ele só pode ser pago se a empresa estiver em dia com a Receita Federal. Então ela não pode dever nenhum imposto para poder fazer essa distribuição de lucro aqui. E aí,
pelo fato do Prolabore pagar imposto e do lucro não, o que a gente faz geralmente? A gente faz um controle para que a empresa pague o máximo possível de distribuição de lucro e o mínimo possível de Prolabore, desde que ela não ultrapasse o lucro acumulado da empresa e ela não pague o mínimo possível de Prolabore, que é o salário mínimo, é o mínimo necessário. Então vai fazer esse controle aí, nesse caso respeitando a parte financeira e respeitando a sustentabilidade da empresa. Aí eu fiz aqui uns 3 cenários, que são os que mais costumam acontecer. Eu vou falar um pouco sobre cada um, para vocês terem uma noção do que costuma acontecer, tá? O primeiro vamos supor que o sócio ele não tem esse controle financeiro, o contador dele não faz isso, e aí nesse caso, a empresa também não tem lucro acumulado ainda. O que você vai fazer? Vai pagar tudo de Prolabore. Nesse caso, 100% dessa hipótese de remuneração de Prolabore, supondo um cenário de R$4.000, a gente teria um INSS de 440 e teríamos um imposto retido na fonte de 152. Isso significaria um lucro líquido, que ele sacaria, de R$3.407,44. Esse é o pior cenário de todos que a gente tem numa empresa. Geralmente acontece em empresas de início de atividade, porque não teve nenhum fechamento, nenhum zeramento aí, então não tem lucro para pagar. E acontece em empresas que dão prejuízo. Então, são esses 2 cenários aí. E a gente tem um segundo cenário, que é o de lucro. Esse cenário de lucro, ou seja, a empresa não pagou para o Prolabore, vai pagar tudo de lucro, ele vai ter um cenário que ele vai receber todos os R$4.000. Isso costuma acontecer apenas com o sócio que não é administrador, que ele não recebe pelo Prolabore, então ele vai receber tudo em forma de lucro. E o terceiro cenário a gente tem aqui de Prolabore de um valor fixo e um resto de lucro. E esse é o mais comum porque é o que acontece com o sócio que administra a empresa. Então ele vai ter o Prolabore lá, coloquei um salário mínimo ali, que é o valor mínimo necessário. Nesse caso, um valor bruto de 1.412, que é o atual salário mínimo no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Vai ter um INSS de R$155,32 e o imposto de renda zerado, porque está abaixo da tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então a gente tem um valor líquido de R$1.256. E o lucro de 4.000 significa que ele, menos os 1.412 aqui do Prolabore, vai ter 2.588. Somando os dois, a gente tem que o líquido total sacado seria, então, 3.844. Olha a diferença que dá você só conseguir fazer um controle financeiro para a empresa. O sócio, ele pode sair de estar pagando um valor de no caso, recebendo um valor de R$3.844, o sócio administrador, vai receber um valor de R$3.404, ou seja, de R$400 de diferença, só porque em uma hipótese ele usou o lucro e na outra hipótese ele não usou. Então, só aqui você já mostra para o seu cliente, ou para o contador, para o sócio, a importância de você ter feito esse controle financeiro e se preocupar com o quanto ele vai receber. Então, vou fazer um pouco de contabilização aqui, vou mostrar para vocês o seguinte. A gente tem, em uma hipótese de R$3.000, a gente tem o lançamento primeiro da provisão do Prolabore, que nesse caso é R$3.000 de Prolabore. A gente vai lançar na DRE os R$3.000, esse valor aqui na DRE, e no passivo vai lá os R$3.000 também, o Prolabore a pagar. Só que desses R$3.000, você vai descontar R$330 do Prolabore a pagar o INSS que vai ser pago. E você vai descontar R$30,81 do imposto de renda retido. Então esses dois valores aqui você não vai pagar de Prolabore. Ou seja, você vai pagar R$2.639,19, que é o valor que vai sobrar lá na conta de Prolabore a pagar, e você vai pagar R$330 de INSS, vai pagar R$30,81 de imposto de renda, que no final dá os R$3.000 que está aqui, que você provisionou inicialmente. E a contabilização de distribuição de lucro, que é o que eu fiz lá, supondo um lucro acumulado aí de R$100.000, você vai ter um dividendo a pagar de 60 e um dividendo a pagar de 40.000, beleza? Esse é o valor que você tinha a distribuir. Você definiu lá, conversando com o sócio. E aí, na hora de pagar, você vai ter um dividendo a pagar aqui de 60.000 para o sócio 1,
o dividendo a pagar de 40 mil para o sócio 2, dando baixa nas duas contas, e saindo do caixa 100 mil reais. E aí que entra o que eu falei, que o sócio não precisa fazer o pagamento tudo na mesma data, então pode ser que, no caso, por exemplo, pegue 20 mil no começo do mês, 20 mil no meio do mês, 20 mil no segundo mês, no final do mês, somando dá 60 mil reais, por exemplo. Então seriam 3 lançamentos um lançamento para cada saque. Então seria essa contabilização. Acho que é isso que eu tinha para passar de Prolabore de lucro. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários, que eu estou à disposição para responder. Deixa eu tirar o compartilhamento da minha tela aqui. É isso. Então, tirando o compartilhamento da minha tela, é isso que a gente tem. Espero que esse vídeo seja útil. Tenho certeza que, sabendo isso, você já vai conseguir ajudar bastante. Aqui existe uma questão que eu não falei, que é empresas que possuem fator R, empresas do Simples Nacional que possuem fator R. Você precisa tomar cuidado com o fator R, então o Prolabore ele é um fator que é levado em consideração no cálculo do fator R. Vou fazer um vídeo sobre o fator R, então vai complementar esse vídeo aqui. E nesse caso, por exemplo, você não pode colocar um salário mínimo para o sócio, se ele não tiver funcionário e tal. Você não vai poder colocar o salário mínimo para o sócio, porque se você fizer isso, você não consegue atingir os 28% e ele não vai conseguir pagar o mínimo de imposto necessário. Então tem que tomar cuidado com isso. Você só vai poder fazer essa determinação do jeito que eu fiz aqui, sem levar em consideração o fator R, se a empresa não tiver nas atividades que são dentro desse quesito aí. Então, tomem cuidado com isso antes. E por fim, espero que vocês façam um bom uso dessa informação que eu trouxe aqui e consigam ajudar os clientes de vocês. Enfim, tamo junto. Muito obrigado pela atenção até aqui e bons estudos, boa sorte aí.